que nada mais é que a Igreja Católica Romana ensina que o pão e o vinho são miraculosamente transformados, literalmente, no corpo e no sangue de Cristo, permanecendo somente a aparência exterior do pão e do vinho. Ou seja, eles creem que ali há uma transformação literal. O pão, visivelmente, é o pão e o vinho é o vinho, mas quando você participa ali no momento que você toma a ceia ali, você está mastigando a carne de Cristo e tomando o sangue de Cristo. Eles creem dessa forma. E acrescenta que a missa é o mesmo sacrifício da cruz, mas sem derramamento de sangue, nem mortes reais. Claro que para a gente que tem um entendimento, parece que é loucura, mas infelizmente há uma cegueira, espiritual para pensar dessa forma. Eu vou ler um versículo, não precisa abrir não, porque o tempo é curto, Atos 3, 20 e 21. Quem quiser acompanhar, Atos 3, 20 e 21. Que diz assim: a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, para aqui na parte A. Ou seja, Cristo, Ele fisicamente está nos céus. Ele virá para buscar a tua igreja, para restaurar, mas não tem como falar sobre Ele estar fisicamente aqui, sendo que Ele não está. Parece confuso, mas a Igreja Católica pensa assim, Mas a Igreja Reformada pensa diferente. E o ponto B, outro ponto escorrido ali na resposta, fala sobre não tomar a ceia do Senhor indignamente. Aí vamos falar sobre o que seria esse indignamente, assim, ser digno, ou seja, o oposto, Temos que tomar dignamente. O que seria esse ser digno, esse tomar dignamente? Algumas reflexões, algumas leituras, a gente pode ver que tem o verdadeiro entendimento, que é o nosso objetivo aqui, como estamos falando do sacramento, é um dos objetivos, abrir a igreja, alguns visitantes, alguns neófitos, alguns já velhos na fé, porém, às vezes, toscanejando, refletir sobre o verdadeiro propósito da ceia do Senhor. E o que é o dignamente, que é ter o verdadeiro entendimento, lembrar que estamos a cear, anunciando a morte dele, de Cristo, até que ele venha. Que fazemos em memória dele. Quantas vezes, quando o pastor lê sobre hoje à noite terá ceia, o pastor vai ler. Quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, em memória de Cristo. E outra, ele que instituiu os 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, obediência a Ele, ter fé, crer que fazemos isso, que depois que Cristo ascendeu aos céus, que estás nos céus, Ele voltará para buscar a tua igreja. Que Ele morreu por mim, que Ele morreu por você. Que Ele venceu na cruz do Calvário. E Ele nos fortalece. Não podemos pensar que não devemos estar. Vamos ler. 1 Coríntios 11, 27. Em 1 Coríntios 11, 27, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é ser digno, A gente não pode confundir com ser digno ser merecedor. Não, hoje eu estou mais merecedor, eu vou ceiar hoje, porque hoje eu fiz o Dan, hoje eu fiz o devocional, essa semana eu orei mais, sabe, você não tem como, jamais será digno da ceia do Senhor. A gente não pode confundir com, hoje eu não vou ceiar, porque, em vez de você confrontar o seu coração e resolver o que tem que resolver na sua vida, se posicionar,
naquelas questões que você precisa, que Cristo precisa agir, você precisa deixar Cristo agir, e é a santificação do Senhor. É isso que você tem que fazer, o posicionamento é esse. Agora, você jamais deve achar que é digno da ceia do Senhor, pegando a palavra em si e falar, não, eu tenho que ser digno. Não é isso que ali na palavra do Senhor disse, quando não tomar indignamente. Você precisa entender, ter respeito, ter reverência ao Senhor, a este momento, ter alegria, o desejo de cear. Hoje é ceia do Senhor, a nossa igreja ela faz uma vez no mês, normalmente na primeira semana, e ter isso em mente, que é o momento que Cristo instituiu ali, que ceiou com os discípulos e disse para ele que iria um dia ascender, que não estaria presente, mas que um dia voltará e nós continuaremos a ceiar com ele. É ter o entendimento e a vontade de comungar, de ter comunhão com os irmãos e, junto com os irmãos, comer do pão e do sangue de Cristo. E é isso, irmãos, que nós venhamos refletir. Hoje teremos a oportunidade de ceiar à noite e que nosso coração venha estar voltado. O versículo seguinte, aqui, o 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que nós venhamos nos examinar, que essas devocionais que são aqui faladas, tem o propósito simples e principal, que é nos fazer refletir naquilo que é falado, naquilo que é dito. Na ocasião, o sacramento do Senhor da ceia, que venhamos ter o coração voltado, com alegria para este momento, e não com tristeza, pensando do que eu preciso resolver na vida. Resolva aquelas questões que você precisa resolver, porque Cristo incomoda o seu coração através do Espírito Santo. Mas lembrando, um resumo assim, posso dizer que é espiritual. Jamais você vai comer do pão e tomar do vinho e algo vai acontecer fantástico assim, que o Denis vai tomar, está cansado ali, está triste, vai ficar feliz. Não é o momento ali. Aquilo ali são elementos, mas que a igreja venha estar pensando no como vem, que maneira, que modo que você tem no seu coração de como estar para a ceia do Senhor e como participar dela. Amém? Vou estar orando, encerrando aqui. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã bonita, como o Lucas disse. Realmente está um tempo muito gostoso, Pai, e nós podemos estar aqui cultuando a Ti, Senhor Deus, aprendendo da Tua palavra, ó Senhor Deus, podendo orar para Ti, pelos propósitos da Tua igreja, que são tantos, Senhor Deus. E também coloco perante Ti, Pai, o dia de hoje, referente à ceia do Senhor, que estará sendo feita nesta casa, nesta congregação, Pai. Que o Senhor continue sendo presente, Pai, tendo misericórdia de nós, que a Tua graça, que é maravilhosa, venha entrar no nosso coração, no nosso entendimento, porque é algo maravilhoso, Pai. Algo que nos deve deixar irradiante de alegres, Pai. E poder comungar, Pai, com a igreja, ceiar. Ó Senhor Deus, quão maravilhoso é, Pai. Está aí algo que faremos, mesmo depois que o Senhor voltar, que levar-nos para junto a Ti, Pai, que é continuar ceando contigo, Pai. Obrigado, Pai. Fale conosco nos ensinamentos, nas classes que ali serão divididas, Pai. Que eu te agradeço, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Adriano. Então, irmãos, fica aí o recado, Você tem aí agora das perguntas 170 a 175 para ainda tirar alguma dúvida se você tem da ceia, Então, a gente vai falar das 170 a 175, mais ainda sobre a ceia. Vamos dividir em classes, Eu vou falar aqui rapidamente para vocês as classes, Cadê a Ju?
A classe Isaac, a gente tem a Júlia, a Roseni e a Catarine, né, como titulares. A classe Daniel, a Evelyn e a Tati, né? Na classe Breve Catecismo, a Aline, a Tati e a Beatriz. Ali na classe dos adolescentes, o seminarista Samuel, o diácono Davi e o Ivan, também está ali. Né? E a classe de adultos, né? O reverendo Lucas, Arsênio, o seminarista Samuel. E na classe de catecúmenos aí a gente tem o reverendo Lucas, Arsênio, o presbítero Denis também. Né? Então, vamos separar em classes, né? As crianças já estão indo. Né? Quem está na dúvida aí de qual a idade e a classe que está, pode procurar a Ju lá fora, ela vai pegar a sua idade aí e vai organizar você na melhor sala, tá bom? E o catecúmenos, o pastor está ali no fundo, quem vai participar do catecúmenos já pode ali também se dirigir, né, lá com o pastor lá, o pastor está lá no fundo lá. Podem ir aí quem vai participar do catecúmenos, né? E aqui vai ficar o Arsênio. Eu vou fazer o seguinte, aqui, tem 2 pranchetas, eu vou passar uma desse lado aqui, começar aqui com a Marilene, né? E a outra aqui eu vou começar com a minha mãe. A secretaria aí da Escola Dominical pediu para a gente colocar o nome, telefone e a data de nascimento, para a gente atualizar a lista aí da nossa Escola Dominical, da nossa classe aqui dos adultos, e aí o restante do pessoal lá nas salas a secretaria pega lá, tá bom? Então eu vou chamar aqui o Arsênio, para estar assumindo aqui a classe hoje, para a nossa aula na sala de adultos. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tá meio fraco, né? Tá meio fraco, mas... Vamos lá, vamos estar orando para a gente iniciar nosso estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, a Ti seja toda a honra, toda a glória, a Ti seja todo o louvor, ó Pai. Que o Senhor possa iluminar, ó Pai, os nossos corações e mente, nos trazendo entendimento, nos dando, Senhor, coração e mente receptível à Sua palavra, Pai. Que, ó Deus, o que será explanado, que seja para glorificar o Seu nome, ó Pai, e não para criar barreiras, ó Pai, ou para nos ensoberbecer, ó Pai. Mas dá-nos a humildade para compreender a Sua palavra e sermos servos, ó Pai, filhos fiéis a Ti. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós vamos falar, a partir de hoje, nós vamos ter pelo menos 4 encontros. Nesses 4 encontros, não vai ser na sequência, né? Mas nós vamos tratar sobre ecumenismo, teologia da libertação, teologia liberal e da missão integral. Esses 4 pontos aqui, que eu passei aqui, que eu tirei, né? Vamos lá, voltar aqui, peraí. Esses 4 temas, eles são totalmente ligados um com o outro. E nós vamos ver que, embora aparentemente dá a entender que não tem nada a ver, mas eles estão extremamente ligados. A sua origem, a sua forma de pensar e até mesmo o embasamento da literatura que existe por trás de cada ponto aqui. Alguns foram criados por protestantes, outros católicos, mas sempre vai ter uma junção aí de todos e criando esse pensamento. Antes da gente entrar, eu gostaria que a gente compreendesse o seguinte. Sempre na história, quando a gente vê a palavra de Deus, um dos grandes desafios que existia era manter o quê? Era zelar pela pureza do Evangelho. Sempre. Então, você pegar, principalmente o Novo Testamento, que ele vai trazer assim, toda uma pegada escatológica, ele vai apontar sempre para que Cristo está voltando.
Então, ele vai mostrar o seguinte, que no decorrer dessa história, do crescimento da igreja, ele começa a existir pensamentos para desvirtuar o povo de Deus. E isso a gente vê em todo lugar, seja escola cristã, seja dentro das igrejas. Então, é necessário que se tenha um zelo muito grande pelas coisas do Senhor. Por mais, por exemplo, que um conselho seja, vamos dizer assim, basicamente um conselho seja chato, seja crítico, esse zelo que no momento a gente não compreende, mas ele vai ter um grande benefício para a gente. Lógico, não se pode pesar a mão, mas o zelo pelas coisas do Senhor tem que acontecer. Porque hoje em dia é muito comum você ver no campo, no campo missionário, algumas reclamações que a igreja começa a se desvirtuar. Então veja só, você começa um campo, vai lá, o Fábio está lá trazendo todo um embasamento teológico e ele traz os princípios, né, reformados, ele procura trazer o máximo da pureza da palavra, e aí, de repente, passa a geração dele. E aí a outra fala, rapaz, como é que a gente começa a engajar esse pessoal? Vamos mudar um pouco o culto aqui, vamos colocar umas danças, porque tem a ver, daí muda, né? Não é mais povo indígena ou índio. Porque os povos originários, eles faz parte do ritual deles, dançar, sei lá, acender fogo, fazer oferenda. Vamos trazer isso para o culto? É legal, eles vão entender. O que começa a fazer assim? A gente começa a gerar um sincretismo, a gente começa a colocar dentro da liturgia elementos que não existem. E aí, o que existia de pureza começa a enfraquecer. E aí, primeira geração foi bem, segunda geração. Daí começa-se, o zelo, ele começa a cair. Terceira geração, quando vai ver, começa a falar, olha, na verdade é o seguinte, tudo que a gente faz é para Deus, então eu nem preciso cultuar o Senhor, a minha vida é um culto ao Senhor. Terceira geração, que adivinha o que começa a acontecer com a igreja? Acaba. Ou enfraquece, ou enche de gente que a gente vê que está... O que você procura na igreja? Eu procuro aí 12 dias para 12 meses de bênção. Ou glória, né? É o que todo mundo procura. Mas não é assim que acontece. Então, veja só, se não existir o zelo do Senhor pelo que é feito, pela palavra dele, o cumprimento da palavra, a igreja vai enfraquecer. E a história mostra isso. E a história de hoje tem mostrado isso também. Portanto, é importante que a gente trate algumas teorias que existem, que são implantadas, para que o zelo do Senhor continue e a igreja continue forte. É muito comum ver igrejas hoje que elas começaram com esse movimento na década de 70, principalmente, pelo menos a partir daí que eu comecei a viver, comecei a entender, né? Então, antes devia existir muito mais também, né? Mas eu nasci num lar cristão, nasci na igreja. E a gente percebeu que da década de 70, 80, começou alguma coisa a acontecer. E, de repente, só que a visão minha de criança, adolescente, de ver o que estava acontecendo, começou, de repente, a mudar um pouco o estilo da música. As pessoas começaram a esvaziar a igreja. O que está acontecendo? E eu não tinha noção, mas já existia o quê? Dentro disso aqui, começou a se falar muito em ecumenismo, sobre dialogar com outras igrejas, outras religiões, e começa um enfraquecimento. Logo na sequência vem, hoje, muitas das igrejas que iniciaram esse processo aqui, abraçaram uma teologia liberal. Nós vamos falar melhor sobre tudo isso,
Mas para vocês terem ideia, grandes teólogos da teologia liberal, eles não acreditam nem que Jesus ressuscitou. Só por aí você vê que ele acredita o seguinte, ó, o Deus que abençoa, né, que faz com que cada um de nós exerça um papel social, né, você vai lá, cesta básica, você luta pelos direitos, esse Deus é bem-vindo em qualquer lugar. O Deus que demonstra e confronta o nosso pecado e exige que a gente tenha uma postura dentro e fora da igreja, esse Deus a gente fala, ó, mais ou menos o que falaram para Paulo. Quanto a isso, a gente escuta em outra ocasião, né? E é isso que acontece. Então a gente precisa conhecer o que a história nos ensina, que esse conhecer da história nos faz evitar alguns erros. E é importante que a igreja tenha esse entendimento. Vamos abrir aqui, ó, Efésios 6, de 10 a 20. Efésios 6, de 10 a 20, é um texto muito conhecido, que a gente já falou várias vezes, né, em vários estudos sobre Efésios, entre outras coisas. Então, esse texto, e sempre é bom relembrar, ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos na força, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja que Paulo está orientando, ele está falando, olha, a nossa luta é maior do que a gente pensa. Por isso, a gente tem que se revestir e se fortalecer. E ele vai dar aqui uma dica, ele vai falar, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, permaneceis inabaláveis. Então, ele já vai dando uma ideia da luta que existe por trás do quê? Uma luta espiritual. E quando a gente fala em luta espiritual, a gente vai falar, mas você vai voltar lá, você vai voltar para a Assembleia de Deus, você vai, sei lá, a igreja neopentecostal, porque a nossa igreja muitas vezes não fala nisso. Mas é óbvio que existe. É óbvio que um mundo desse não é só a maldade humana. E o próprio apóstolo Paulo vai falar em outra situação. Então, quando ele fala, ele vai explicando, ele fala para a gente tomar armadura e vai falando, ó, estáis, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então o apóstolo Paulo, ele explica para a gente, pensa que essa carta é para a gente. Estamos recebendo uma carta aqui do apóstolo Paulo, que mandou para a igreja em Éfeso, e aí ele vai dando uma dica para eles e vai falando para a gente também. Então ele vai falar, cuidado, vocês brigam com algo muito maior, e tem que ser algo maior. Por quê? Porque é impossível você ter, muitas vezes,
situações, seja políticas e econômicas, que tem todo um envolvimento. Você fala, mas não é lógico isso. O ser humano está sofrendo. Como é que pode ter algo que vai fazer o ser humano sofrer e continua acontecendo? Então, veja que a força que existe por trás tem que ser muito maior. Tá? E nós, como igrejas, temos que fazer o quê? Entender a palavra de Deus. Ok? Então, a partir daqui, esse conceito aqui, ele tem que ficar muito, muito claro na nossa cabeça. Tá? Para quê? Para que a gente possa entender o que a gente vai tratar nas aulas. Ok? Então, hoje nós vamos falar pelo o primeiro ponto, que é ecumenismo. O que vocês entendem por ecumenismo? Quem quer ser o primeiro a falar? Pode falar, Denis. Quero primeiro parabenizar pelo tema e ligar os 4 pontos, assim, né? Você falou do ecumenismo e dessas teologias. A gente vê que tudo isso surge desde a Revolução Francesa, Iluminismo, Rousseau, e aí vai trazendo o homem para o centro de todas as necessidades. Em todas elas, o homem que é o centro. Então, se adapta a religião ao homem, né? Então, o ecumenismo é aquela frase que a gente ouve, às vezes, de um testemunho de Jeová. Ah, não, mas o que importa é que nós servimos o mesmo Deus, né? Qualquer Deus está bom, qualquer coisa está boa, né? Então, o espírita acha que é o mesmo Deus que é o nosso, o da congregação cristã também acha. Então, esse é o ecumenismo, né? Isso aí. Alguém mais? Pode falar, Ivan. Pode falar aqui, irmão. Lembrando que estão gravando lá, tem que... É achar que todas as religiões levam a Deus. Eu tenho que ter comunhão com todos. Pode falar, Ivan. Que não há religião que está errada, né? E nesse diálogo mesmo, até pela liberdade que eu tive de falar com ele, eu expliquei que as religiões elas se contradizem em vários pontos e que por isso não podem estar todos certos. Alguém tem que estar certo e alguém tem que estar errado, logicamente falando, né? É isso aí. Mas ele queria que eu fosse ecumênico, que eu dissesse que está todo mundo certo, é relativo e tudo bem. É que acaba doendo menos, né? Se você falar. Mas nós vamos ver também, antes de falar, deixa eu passar para o Lucas. Estava falando com o Denis aqui que uma vez eu ouvi uma piada que comunismo é o político, né? Porque ele entra em qualquer lugar, agrada todo mundo, mas o centro é ele, né? O voto é para ele. É verdade. É isso mesmo. Então, assim, a gente... É lógico que todo mundo ele quer ter certeza que, fechando os olhos aqui, ele estará com Deus. E quando você fala que tudo leva a Deus, ele é mais tranquilo para todo mundo. É uma mensagem que todos aceitam. Fala, ó, todos os caminhos levam a Deus e eu tenho que amar o meu próximo. Isso não tem nenhum problema. O problema é o seguinte: o nosso Deus, ele é o mesmo Deus conhecido pelo Islã como Alá? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Alá. Agora sim, eu já ouvi situações falando, não, Alá é o mesmo Deus. É que eles falam, Alá para a gente é o Senhor, Deus, Jeová, Deus poderoso. Mas pensa só, o Deus que a Bíblia prega é que Deus? É o Deus Trino, não é? E aí eles falam que a gente é o quê? Que a gente adora mais de um Deus. Então veja só, veja as pequenas diferenças que se tem. Isso estou falando de um exemplo, mas existe tantas outras. Mas vamos continuar aqui que vamos entendendo um pouco mais. A ideia aqui, a princípio, é a gente falar o quê? É a gente, lógico que
seria um material muito extenso e muito grande, e às vezes se tornaria até, de certa forma, cansativo. Então eu vou trazer aqui o conceito principal de como surgiu, e aí depois nós vamos discutir o que a gente pensa como cristão e o que a igreja presbiteriana diz sobre isso, ok? Deixa eu só abrir aqui, para eu não ficar muito de costas para vocês não fazerem bagunça e eu não ver. Então vamos lá. O que é o ecumenismo? O ecumenismo ele vem logicamente do grego. Então assim, essa palavra, né, okumênia, ele quer dizer mundo habitado, ou seja, e depois povo civilizado. Então na época, né, principalmente que a cultura grega era muito forte, porém a cultura romana, o Império Romano que mandava. Então a gente tem aqui, um conceito que ele trouxe o seguinte: olha, o conceito ecumênico é que todos os povos do Império é tudo o mesmo povo. Vocês entenderam? Então esse conceito de todo o mesmo povo civilizado, que habita na mesma casa, no mesmo mundo, então isso aí é o quê? É um conceito de unidade, né, ecumênica. Então nós temos aí um conceito que veio, né, de um senso comum, por exemplo, a própria palavra igreja, né? Igreja vem de eclésia. O que é eclésia? É quando eles se reuniam para fora para tomar as decisões. Então esse conceito de ecumênico ele veio também com o mesmo princípio, de que aquele povo faz parte e está dentro de uma mesma unidade. O ecumenismo, nós vamos ver aí duas vertentes. Então, ele tem o ecumenismo religioso e o ecumenismo cristão. No que se baseia o ecumenismo? São esses 3 pontos. Vamos lá abrir aqui, João 17, 21. Pedir para o Lucas, que está aqui na frente. João 17, 21. E já vou pedir para o Davi abrir em Marcos 9, 38, 41. E para o William, 1 Coríntios 1, 10. Pode ler, Lucas, por João favor. 17, 21. Isso. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, veja só, um conceito que o Senhor está falando, todos têm que ser um. Então, se todos têm que ser um, por que, por exemplo, vai lá no campo e, como o irmão falou, lá no campo dos AMPs tem mais de uma igreja? Então, veja só o pensamento que existe quando ensina a palavra e quem recebe a palavra. Pode ler, por favor, Marcos 9, 38 e 41. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui também, né? O Senhor fala o seguinte, se não é contra nós, é por nós. Então, toca o barco. Pode seguir aí, falando da forma que for. Pode ler, William, por favor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Um outro ponto. Então, a gente tem que ser unido na disposição mental e a gente tem que ser unidos também no mesmo princípio. Acontece que, quando você fala, por exemplo, de igrejas protestantes
e mais precisamente Igreja Reformada, você vai ver que existe pouca diferença. Nos princípios básicos não existe. Agora, quando você fala de todas as religiões, aí o negócio vai mudar. Aí vai ser diferente. E esses textos está falando para quem? Está falando do povo de Deus, do povo da aliança. Ele não está falando para todo mundo. Quando se pega a Bíblia, muitas vezes, as pessoas falam, está aqui, ó, eu tenho que ser salvo, eu faço por merecer, então eu participo também da aliança com o Senhor. Não é isso que a palavra diz. Isso quem diz é o quê? São as religiões. Muito bem, vamos lá. A evolução do ecumenismo. Como é que surgiu isso aí? Então, por volta do século 17, século 18, seitas dissidentes ingleses, grupos pietistas na Europa, e aí começaram a promover os primeiros os primeiros acordos. Lembrando que é o seguinte, olha, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos pregando a palavra de Deus. Lembre-se que nessa época quase tudo era campo missionário. E aí quando começa, e aí fala, mas peraí, se eu estou pregando uma coisa ou outra, vai começar a gerar conflito. Vamos ter que entrar num acordo. E aí começa-se. E percebe-se, como o próprio Denis falou, existia na época também o pensamento iluminista. Então é o seguinte, olha, nós hoje, lembra na época, né? Na época eles falando isso, nós temos já um pensamento evoluído. Então, se a gente tem um pensamento evoluído, a gente tem que compreender o quê? Tem que compreender que a gente tem que falar a mesma linguagem, que não pode ter distorção. Nós somos pessoas evoluídas que sabem negociar, não é? Mal ele sabia que viria depois aí as guerras mundiais, né? Mas vamos lá. Porém, foi dentro dos protestantes, por volta principalmente no chamado colóquio, né, que é reunião de Marburgo, que luteranos e reformados começaram a negociar. Qual a possibilidade de dar certo? Eles começaram a negociar, mas qual era o maior problema? Era a Eucaristia, a ceia. Daí falou, mas tá bom, mas você crê o quê? Bom, eu creio que no momento da ceia Jesus está fisicamente presente. E aí os reformados falaram, não, rapaz, não é isso não. A Bíblia não diz isso não. Fala que o Senhor, logicamente, está nos nossos corações, mas Ele está reinando. E isso aqui é um símbolo da aliança com Ele. E aí, entre outras coisas também, né, entre cristologia, entre outros pontos, e aí não deu certo, né? Foi frustrado isso aí. Daí passou-se um tempinho, século XIX começa, daí continuou aqui, depois veio católicos e protestantes em 2 colóquios, né, 2 reuniões que existiram aqui. E aí, se não deu certo com o evangélico, com o católico, então o negócio não dá menos certo ainda, né? Mas sempre continuou esse grande esforço. Por quê? Principalmente em campos missionários. Lembre-se que em campos missionários você tinha batista, você tinha metodista, você tinha presbiteriano e tinha também os católicos. E hoje tem isso. E para vocês terem ideia, cada um tem seu interesse. E nem sempre o interesse é puro. O próprio, quando a gente conversa com o Fábio, ele sabe, ele fala para a gente, não fala? Fala que muitos estão lá, sabe para quê? Eles estão dizendo que são missionários, mas estão o quê? Pegando principalmente coisas da selva. Pegando plantas, né, para criar remédios e por aí vai. Então veja só o que está por trás de algumas coisas que a gente muitas vezes quer fazer aliança, né? Muito bem, daí continuou. Então a partir daí dessas negociações, né, começa a surgir o quê? As conferências missionárias. E aí, dentro das conferências missionárias, acabou surgindo principalmente a chamada Aliança Evangélica. E aí, depois da Aliança Evangélica, já no século XX, nós vamos ter isso aqui, ó.
Século XX, o impulso do quê? De principalmente os movimentos internacionais. Então, a Conferência de Edimburgo, Conferência Missionária Internacional, Conferência de Lausanne. Lausanne, para vocês terem ideia, quando a gente estuda sobre missões, Lausanne é uma das grandes conferências que tem. Então, nós vamos ver que algumas, por exemplo, a Teologia da Missão Integral, ela foi apresentada num congresso de Lausanne. Lausanne foi onde tinha os missiólogos, né? Os livros de missiologia vão falar isso, dos grandes missiólogos que existiam, que é de lá que surgiu muita coisa, muita determinação para quê? Para a expansão do Evangelho. Só que surge coisa boa e surge coisa também que vai ser deturpada. E aí foi nesse momento aqui da conferência em Estocolmo que vai surgir o quê? Uma proposta chamada de Fé e Ordem, União Orgânica das Igrejas, em busca de posições teológicas comuns. Aí começa-se o movimento ecumênico começa a ganhar força. Então, a partir daí, vai se criar o chamado Conselho Mundial da Igreja. E esse Conselho Mundial da Igreja, ele participava grandes igrejas, né, reformadas, evangélicas e por aí vai. Lembrando que, nesse momento, era só igrejas evangélicas, ok? Muito bem, criou-se o Conselho Mundial de Igrejas. Então, nós temos aqui, contou com a presença de 351 delegados procedentes de, quase 150 denominações de 44 países. A base é uma fraternidade de igreja que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, de acordo com as Escrituras. Até aí, tudo certo, não é? Sim ou não? Sim, está falando que Jesus é o Rei, Jesus é o Salvador, e que as Escrituras é a fonte de autoridade, então aí está tudo certo. Então não vê problema, ninguém vai ver problema em participar. Daí nós temos aqui, mas veja só que já existe uma pitadinha do quê? De uma possível declinar mais para quê? Para uma ação social. Perceba isso aí. 1961, Conselho Mundial de Missões, ele vai aqui incorporar, né? Vai colocar, né, que a composição dele são basicamente 3 unidades: fé, testemunho, justiça e serviço, educação e renovação. É tudo que todo mundo fala. Se você perguntar para qualquer um, o que a gente muda uma sociedade? Qual a primeira coisa que vão falar? Jesus, não é? É? Não é, nunca. Ninguém vai falar isso. Nem as igrejas falam isso. Elas vão falar assim, olha, se quer mudar uma sociedade, a gente tem que mudar a educação, não é isso? Não é? Vai falar o seguinte, olha, uma sociedade que tem uma boa educação, ela vai prosperar. Não é isso que a gente escuta? Isso aí não é campanha política? É. Por quê? Porque é uma necessidade que todo mundo tem. Só que nós sabemos que se Deus não mudar a inclinação do nosso coração, que tipo de decisão nós vamos tomar? Que é o que Jonathan Edwards falava. Ele falava assim, por que a gente não tem um livre-arbítrio? Por quê? Porque a nossa forma de tomar decisão, ela sempre vai ser inclinada para o quê? Para o mal, não é? Se você só aprende coisa mal, como é que você sozinho, você vai, de repente, falar, eu só aprendi coisa mal, mas de agora por diante, eu nunca mais vou pecar. Quem consegue fazer isso? O pastor Rousseau Shedd falava que uma vez, ele conversou lá com um seminarista, o seminarista disse que já estava 3 meses sem pecar. Daí ele falou assim, é mesmo, rapaz? 3 meses sem pecar. Ele falou, e sua mulher concorda com isso? Daí disse que o rapaz ficou pensativo e não falou mais nada. Então dá a entender que era na ótica dele, né? Muito bem, continuando aqui.
Agora, então a gente vê aqui que existiu, certo? Toda uma estrutura que foi criada, conceitos que aparentemente não ofendem ninguém. Agora, a partir daqui, ó, dessa Conselho Mundial, tinha algumas igrejas evangélicas que não participavam, e a Igreja Católica até então não. Mas daí começou-se um movimento da Igreja Católica começar a participar. E aí nós temos o quê? Começou-se por quê? Olha para vocês verem o que acontece. Qual a importância da Igreja Católica participar de um movimento cristão? Sabe qual é a importância? É o seguinte. Vocês já foram num congresso que a gente, imagine só, eu estou dando aula aqui, certo? Terminou a aula, eu vou sentar aí, sai, cumprimento, tá tudo certo, vou para minha casa. Imagine só se quem estivesse aqui fosse o pastor Ronaldo Lidório. A chance de a boa parte da igreja que vai querer tirar uma foto com ele, vai querer muitas vezes ter uma aproximação maior, vai ser grande. Por quê? Porque ele tem mais influência que eu, né? Não tem? Tem um pouquinho mais, né? Ou seja, no futuro ele pode me ajudar mais do que o Arsênio. Ok? A gente pensa assim. Por que, por exemplo, o pastor, quando a gente foi lá na igreja de Recife, né, uma vez, a gente foi lá, adivinha quem estava pregando? Pastor Augusto Nicodemos, né? A Eliane fez que a gente foi lá e pegou o pastor no dia que ele estava pregando. Ele não pode, por exemplo, muitas vezes, sair e ficar com todo mundo. Por quê? Porque todo mundo querendo conversar com ele, tirar foto e fazer selfie. Veja como somos nós. O ser humano é assim. A força de uma igreja católica mundial com uma igreja nacional, ela vai fazer, ainda que a nossa teologia não bata, mas ele vai falar, não, a gente tem um diálogo aberto com a igreja, com o Papa. Sai na foto com o Papa. Você vai sair em boa parte dos jornais. Então veja que como a gente é pecador, então isso, para as igrejas, principalmente os movimentos mundiais, é importante que se tenha a influência de alguém de peso. Vocês percebem como a gente, como cristão, a gente pensa? Né? A gente pensa igual um não cristão. A gente quer o quê? Sempre querer benefício para quê? Seja para a gente ou para o meio que a gente vive. Quais os desafios que existem? Então, nos tempos atuais, marcado por crescimento fundamentalismo religioso e pela polarização, o movimento ecumênico se depara com desafios. Quais são? Primeiro, enfrentar o fundamentalismo religioso que tende a promover uma visão exclusivista e intolerante da verdade religiosa, dificultando o diálogo e a cooperação interreligiosa. O que Jesus fala sobre caminho, verdade, sobre o reino dos céus? Será que o cristianismo ele não é exclusivista? Veja só, ninguém está falando o seguinte, olha, toda a religião que vier aqui é o capeta e não vai entrar nessa igreja e a gente vai orar e ele vai cair endemoniado. Não é isso. E também não é você ter um bom relacionamento como pessoas. O que nós estamos falando é que a gente não pode aceitar que venha outra teologia e que comece a mesclar as nossas cabeças de tal forma que a gente começa a descuidar de verdades bíblicas. Então, assim, ninguém está falando o seguinte, de que a igreja presbiteriana não tolera. Não é isso. Não tem nenhum problema. A gente do conselho, vem irmãos aqui de igrejas reformadas, de igrejas genuínas,
evangélicas e é recebido. Não tem que fazer batismo? Não. Ele passa pelo catecúmenos para quê? Somente para compreender o que é a igreja presbiteriana. Mas ele não tem nem que professar a fé. Por quê? Porque entende-se que é irmãos. Agora, quando vem de igreja que tem uma teologia duvidosa, aí faz todo o processo. Tá? Então, esse tipo de discurso aqui que a gente vê, são discursos do quê? Pode ter certeza que é aquilo que a gente lê. Olha, Paulo falando, cuidado com a cilada do diabo. Ele não vai entrar na igreja de vermelho com chifre, com rabo pontudo. Ele vai entrar o quê? Pequenas coisas. Ele vai minando a igreja, que a primeira geração é uma bênção, segunda é um pouquinho menos, terceira já caiu, já não existe mais quase. Muito bem, em linhas gerais, o que a gente pode entender? Em linhas gerais é isso aqui, ó. Podemos dizer que os objetivos do ecumenismo refletem, ó, a aspiração de construir uma sociedade justa. Isso é bom? Sim ou não? É ótimo, não é? Uma sociedade justa. Promover a justiça e a paz em um mundo marcado por desigualdades e conflitos. Também, nota 10, tem o que a gente reclamar? Jamais. Promover a unidade religiosa, curando o quê? O antagonismo. Ou seja, a gente tem que entender as verdades. Então, o que separa a gente? Bom, tem diferenças teológicas, tem aí que Jesus é o único Senhor e Salvador. A ideia é assim, não vamos pensar nisso não, vamos pensar no que une a gente. E o que une a gente? Vamos falar o seguinte, ó, que todos são filhos de Deus, e o Senhor vai levar todos para o céu. Bom, esse discurso é melhor. Sabe o que é esse discurso? Teologia da libertação. Muito bem. E esse discurso, inclusive, foi dito por uma pessoa que escreveu parte da teologia da libertação. Que ele afirmou categoricamente que não existe inferno. Que inferno foi uma criação da igreja. Então, veja só o que existe por trás das teologias. Iniciativa de diálogo teológico até ações concretas de transformação social e defesa dos direitos humanos. Olha para onde está caminhando aqui, ó, a igreja. Celebração de eventos, projetos de desenvolvimento e ações sociais. Liberdade de consciência e direito de escolher a própria fé. Então, veja só, esse é o discurso ecumênico que existe e que, além de existir, é o que é defendido. Então, pensa só, eu sinceramente, a ideia, lógico que eu tenho um viés, né? Todo mundo tem um viés quando ensina, e vai ensinar de acordo com o que pensa. Eu não quero assim que a igreja pense só porque a gente pensa uma coisa. A igreja tem que entender e compreender o que representa os movimentos. E aí ter a maturidade para falar se isso é bom ou se é ruim. Em nenhum momento fala aqui, ó, que o homem, se Cristo não transformar a inclinação do coração, as decisões do homem serão pecaminosas. Você não vai ver isso. Você não vai ver em nenhum lugar que falar o seguinte, olha, o Evangelho ele vai exigir confronto, sim, ele vai exigir mudança, sim, de comportamento da sua vida. Se você não mudar, meu irmão, saiba que existe aí uma sentença que o Senhor vai falar, que o inferno é verdadeiro, que o próprio Cristo falou. Quanto a isso, ouviremos depois. É o que diz aqui, ó. Vamos lá. Então, veja só. Então, de certa forma, tem que fazer o quê? Esquecer as diferenças e focar no que é relevante. Esse é o discurso ecumênico. Esquece as diferenças que a gente tem. O que é relevante?
Existe um Deus só, todos são filhos de Deus, todos os caminhos vão levar ao Senhor. Aí está todo mundo na mesma religião. Ok? Acabou o problema. Agora, conforme a Bíblia, todos são filhos de Deus? Sim ou não? Por que não? Por quê? Por quê? Vocês estão falando igual os bárbaros. Na época dos romanos, os bárbaros eram chamados de bárbaros por isso, né? Que quando o romano estava falando, estava escutando. Aí eu falei, o que esse cara está falando? É igual vocês estão falando. Pergunta de novo, ó. Todos somos filhos de Deus? Não. E por que todos não são filhos de Deus? Eu acho que também pode colocar porque não confessam a Cristo, né? Exatamente. Pode falar, irmão. Aqui o irmão Wagner. É só falar a mesma coisa que os irmãos também Mesma coisa de responderam. forma diferente. É o João, capítulo 1, verso 12, diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Exatamente isso aí. Então veja só. Oi? Então veja só. Se a gente não nascer de novo, se não existir transformação, se você não tem aliança com quem? Com Cristo. Em nenhum momento o ecumenismo vai falar isso. Sabe por quê? Porque parte das religiões nem acredita que Cristo é Senhor e Deus. E aí, pasmem, nos estudos você vai ver que existe igreja evangélica que acredita que Jesus teve uma vida normal depois de homem. É assim. Igreja evangélica, tem como a gente ter união com quem vai falar que Cristo, ele não ressuscitou? Então pensa, irmãos, é impossível. É impossível a gente ter relacionamento. Agora, olha a posição da igreja presbiteriana. Supremo Concílio 1966. Embora respeitando o fórum íntimo, a IPB não entende que a liberdade de exame implique na abertura de suas portas a toda sorte de dúvidas e heresias. Esses caras de 66 aqui deviam ser uns caras muito chatos, não devia? Devia. Mas o zelo do Senhor faz isso aqui, ó. Determinar que professores do seminário se dediquem ao preparo intelectual e espiritual de seus alunos e se abstenham ao quê? Propagandas e práticas ecumenistas e ideologias. Boa parte das universidades que têm curso de teologia estão ligadas ao quê? Movimentos ecumênicos e ideologias. E isso eu falo porque eu já vi palestra de pastores que eram professores de institutos de teologia e faculdades de nome, fazendo isso aqui, ó, fazendo justamente o que a igreja presbiteriana diz para quê? Para o povo da igreja não fazer. Em 2006, a igreja se desfiliou ao quê? A Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Olha só, Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Somos nós, não somos? Por quê? Porque constatou ecumenismo e outros problemas teológicos. Dentre eles, olha o que aconteceu. Ó. Ela repudiou a Mir e suas igrejas membros decorrente de qual decisão? Que em Acra, em Gana, eles falaram quanto à Bíblia, ou seja, foi questionado se a Bíblia realmente é inerrante, se é autoridade e se é infalível. Missões, que aí entrando principalmente sincretismo, entre outras coisas, e
Liberação de algumas igrejas em relação ao aborto. Aqui, logicamente, feminismo e a igreja presbiteriana não concorda da mulher como pastora, né, como principalmente na frente, né, com o governo, e abertura de homossexualismo entre seus pastores, né? E aí ela protesta também na qualidade de membro que a Amir procurou aqui e foi fazer uma visita a quem? Ao Papa. Para quê? Para conseguir aliança. A partir desse momento, em 2006, a igreja pegou e ela se desfiliou. Por quê? Porque ela discordou disso aí. Então, hoje, a igreja presbiteriana, ela não participa. E aí, olha a postura que ela adota. Ó. Adota uma postura conservadora e que leva a rejeitar formalmente o ecumenismo estrutural e institucional. Com base em suas atas, concílios, tal, proíbe, e aqui, principalmente para nós, né? Proíbe seus pastores de participarem de atividades que impliquem reconhecimento e igualdade teológica com denominações cujas doutrinas divergem do quê? Do que a gente vem estudando aqui, ó, todos os domingos. Proibição de cultos compartilhados, pastores e oficiais. Ó, você que é presbítero e diácono, ó, é importante você saber disso aqui, ó. Você participar de culto. Daí vai falar, mas se tiver lá um evento de uma formatura, não é culto. Tem lá um pastor e um padre que vai falar. Aí a igreja não tem problema. Ele vai só trazer uma palavra, ok. Eles vão fazer um culto de formatura, aí não pode. Ok? Isso aí, excesso de zelo, é zelo que se tem pela doutrina do Senhor. Houve aqui, se eu não me engano, na época de 80, que foi muito forte, queriam incluir aí o liberalismo na IPB. E aí foi uma briga boa. Inclusive o Luiz, o presbítero que foi daqui, o irmão Luiz Carlos, ele foi um dos que brigou e brigou feio contra isso também. Abolição da participação do ecumenismo institucional, né, como eu falei, dos órgãos. Restrição de convidados, ou seja, a igreja ela não pode, o pastor não pode liberar o púlpito para igrejas que tenham doutrinas diferentes. Proibição pastoral, né, ou seja, determinados professores, seminários, pastores que se abstêm de propaganda e prática. Incompatibilidade doutrinária. A IPB considera a justificação do pecador no pensamento reformado absolutamente incompatível com o pensamento católico, proibindo a aproximação e caracterizando o ecumenismo. Ela não está falando o seguinte, olha, eu nunca nem vou conversar com esse rapaz, porque não é isso. Ela está falando nos termos teológicos e posicionamento. Posicionamento o pastor fala o seguinte, mas tem um padre carismático aí que fala uns negócios tão bonitos que mexe com o nosso coração. Ele pode trazer aqui? Não, não pode. Vamos ter um culto ecumênico lá no Morumbi. E aí foi convidado o pastor Lucas para ir lá e participar do culto ecumênico. É no Morumbi, hein, pastor? Você é São Paulino. Morumbi, não sei quantas mil pessoas vão estar lá presentes, o mundo inteiro vai te ver. Pode? Não pode. Ok? Bom, o evangelho não é inclusivista, mas exclusivista. O evangelho existe confrontação. A igreja não deve se intrometer em assuntos. E aqui, o que é não se intrometer? De forma direta, né? Ele está falando o seguinte, nenhum pastor tem o direito de falar, olha, vota nesse, vota naquele, vamos fazer campanha assim. Em outras palavras, é isso. E ninguém, nenhum oficial,
O que ele está falando é o seguinte, que olha, a igreja, ela prepara o cidadão, não é isso que a igreja faz? Ela prepara cada um de nós com o coração do Senhor realmente, com a aliança com o Senhor, para tomar decisões fora da igreja, no nosso trabalho. Essas decisões, irmão, você quer ser candidato à presidência da República, Deus te abençoe. Que seja assim, que tem irmãos que querem. Agora ele vai falar, eu quero ser candidato à presidência da República e quero que a igreja presbiteriana me apoie. Aí, irmão, isso aí não vai acontecer. Conforme, né, as determinações. A igreja não aprova o homossexualismo e não crê sua visibilidade deve ser por marchas ou caminhadas. Adivinha quem? Da onde eu peguei isso? Tem aqui, ó, pastor Ageu, reverendo Ageu. Agora, olha o que a igreja diz. Lembra lá atrás, nos concílios que existia, quando a gente lê as confissões, os catecismos, quando a gente vê os credos, adivinha que tipo de briga que ele estava tendo? Adivinha o que ele estava fazendo, aqueles homens estavam fazendo? Ele estava preservando. Então, neste momento, a igreja falou, o que a igreja do Senhor crê? O que a gente defende? Olha o que a gente crê e defende. Ó. Cremos em um só Deus, Pai, onipotente, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes dos tempos, luz da luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito consubstancial com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação ele desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito, né, a Virgem Maria, e foi feito homem. Ele foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Deus Pai. E virá outra vez com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Tudo isso é o que a gente crê, não é? Que a gente confessa. E cremos no Espírito Santo, doador da vida, procedente do Pai, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado, glorificado, o qual falou pelos profetas. Cremos na Igreja única, santa, universal e apostólica. Isso não tem nada com a convenção das igrejas apostólicas, tá? Isso é outra coisa. A igreja é apostólica por quê? Porque ela está sujeita ao ensino do quê? Dos apóstolos. Ok? Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Isso aqui foi um credo no momento de, principalmente, pouco tempo depois que a igreja acaba tendo a reforma, e aí homens têm que falar, olha, existia neste momento, era um momento de muita dúvida, né? E aí entrou muita heresia. Nós temos aqui, ó, algumas bases que é difícil a gente ler, que toma muito tempo. Mas depois, ó, se vocês quiserem tirar foto ou ter essa base, é importante para que, olha, por que a gente tem dificuldade com o ecumenismo? Tem algum ecumenismo bom? Tem, não tem problema. Você tem, desde que a igreja respeite, e nós vamos ver os pontos principais, né, nós somos irmãos. Todo mundo crê no Senhor Jesus como Senhor único Salvador, que a Bíblia é inerrante, infalível, né, que o Espírito de Deus mora em nós. Tudo isso, ele faz parte da nossa crença. É diferente, por exemplo, de falar assim, mas um crê que o batismo é por imersão, outro por aspersão. Isso, na verdade, não muda nada. Isso é um conceito que não muda. Agora, o que a gente não pode ter é isso aqui, ó. Imagem e esculturas. O Senhor, ele vai ser categórico e falar, não faça imagem nem escultura. Não faça isso.
Nós vamos ver aqui que para participar da aliança era necessária a circuncisão. Qualquer povo que fosse estrangeiro, ele poderia participar da ceia do Senhor? Desde que fosse o quê? Circuncidados. Na ceia, na época, era a Páscoa do Senhor, né? Alianças indevidas. O Senhor falava, olha, não é para ter aliança com outro povo, porque eles vão corromper vocês. Então, veja só, naquela época, o povo de Israel, ele convivia com povos, outras nações, que existiam outros deuses. Em algum momento ele falou, não, vamos chegar num acordo. Eu sei que você tem um outro nome aí do seu Deus, mas vai ser tudo o mesmo Deus. Existiu isso? Não existiu. O Senhor ele falou, não pode fazer isso. A palavra de Deus é única e verdadeira. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fomos adotados por Cristo Jesus. Só existe um mediador. Só se morre uma vez, depois vem o juízo. Dá para fazer com aliança com religião que fala sobre reencarnação? Não existe outro evangelho. Se algum anjo pregar outro evangelho, você tem que considerar o quê? Maldito. Acautelar com os falsos ensinos. E outra, somos justificados somente por Cristo. Agora, olha que interessante para a gente finalizar. Abre aí Atos 25. Atos 25, 19. Ele diz o seguinte. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Isso aqui é um discurso de festa. Ele fala assim para o rei Agripa, quem é esse, que você trouxe aí? Tem um cara aqui falando de outra religião, que fala de um tal morto que ressuscitou. Olha só como ele trata. Uma religião normal. Irmãos, ninguém tem problema com religião. Lógico, desde que não agrida, ninguém tem problema com religião. O problema está quando se fala exatamente de quem? Exatamente de Cristo. Agora olha o que Paulo fala, 26, de 15 a 18. Ele fala, então eu perguntei, Paulo explicando a conversão dele, perguntou para Jesus, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, firma-te sobre seus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vocês perceberam o que ele falou aqui? Quando Festo falou para Agripa, olha, tem alguém falando de mais uma religião aqui. Paulo nem citou. Então a gente tem que entender o seguinte, que o Evangelho de Cristo, ele não está tratando de uma religião. No conceito de religião que fala sobre religar ou reler, como existe duas formas de pensar, esse conceito sim, mas como instituição religiosa, não é isso que o cristianismo defende. Veja que Paulo ele falou assim, olha, o Senhor veio até mim e me transformou, ele me tirou de uma situação, por quê? E antes ele vai falar, olha, eu era fariseu. O fariseu é aquele que tem o maior zelo com a lei. Eu fui incumbido de matar esses homens. Só que o Senhor apareceu, transformou a minha vida e falou, sabe o quê? Você vai ser usado para levar o Evangelho, para transformar vidas e para que vidas sejam reconstituídas,
que os pecados sejam perdoados e que ele faça parte da aliança do povo. Isso não é a religião, irmão. Isso é vida ou morte. Isso é sentença que existe contra a pessoa. É o seguinte, olha, todos morreram. Por quê? Porque todos pecaram. O DNA de Adão está em todos, então a todos cabe a morte, não é? Só que o Senhor chega e fala, olha, Lázaro, sai daí, Lázaro. Desperta, vem para cá. Lázaro fez uma oração lá dentro e falou, Senhor, me ressuscita. Não, é isso que o Evangelho faz. Ele vai lá e ele pega aquele que está morto e dá a vida e a vida eterna. Então veja a diferença que existe. A gente não prega uma religião. O cristianismo não é assim, não é o patamar. Falou, ó, você tem o hinduísmo, você tem o islamismo, você tem o espiritismo, catolicismo, e você tem também os crentes, os evangélicos, os protestantes. Não é isso não. Nós temos o quê? Aquele que está em trevas e aquele que tem aliança com o Senhor Jesus. E é isso que a gente prega. Então, se a gente prega isso, a gente não pode ter comunhão com o que vai pregar o contrário, ou que vai flexibilizar o que o homem merece, ou o que cabe ao homem. Não dá para flexibilizar isso. Por quê? Porque a Bíblia vai ser o quê? Exclusivista. Ela vai falar, só existe um caminho. E esse caminho é quem? É o Filho de Deus. Só Ele pode dar vida, só Ele pode perdoar. E só Ele pode falar, Lázaro, vem para fora. Só Ele que falou isso, nenhum outro. E aí a história pode falar que Ele não existe, que Ele morreu, que Ele ressuscitou só no coração. A Bíblia está aí, os fatos vêm acontecendo. Num determinado momento o Senhor virá. E aí você pode falar o que for, mas não é a religião que vai salvar. É só o Cristo verdadeiro. E essa é a diferença. Não existe, não é outra religião que a gente prega, como o Festo falou. Nós pregamos o Cristo, o Senhor e Salvador. Portanto, qual a nossa base de comunhão? O nosso Deus é trino. Somos justificados pela fé. A inspiração da palavra, a palavra de Deus é infalível, inerrante, autoritativa, é a nossa fonte de autoridade. Não existe outro livro de fonte de autoridade. Não existe nenhuma tradição, nenhum magistério que seja fonte de autoridade. Só existe Cristo como Senhor, Salvador. Cristo nasceu sim da Virgem Maria, por quê? Porque a história diz que era necessário alguém sem pecado. Alguém sem pecado só poderia vir do próprio Deus. Só Ele que poderia pagar a conta. E por causa dele, sem pecado, é que nascemos da água e do vinho, da água e do sangue, e somos justificados por Ele. A ressurreição dele foi literal, Ele virá novamente e só existe a salvação em Cristo. Tudo que falar disso, irmãos, isso aí, se outro irmão de outra igreja crê exatamente nisso aqui, a gente tem a base da comunhão. Aí sim é um tipo de ecumenismo, entre igrejas que confessam e professam a mesma coisa. Agora, a gente simplesmente aceitar por um convívio, ou aceitar para que tenha uma projeção mundial, isso aí é um pecado terrível. É um pecado que a gente comete contra o quê? É trazer o Cristo Senhor Salvador como sendo igual a toda e qualquer religião. E isso é o que o Senhor vai falar. Olha, não terás imagem e não fará, não vai adorar outros deuses. Em nenhum momento falaram para Israel, o Senhor falou, olha, você tem que ter comunhão com os outros povos. Ele falou, olha, você não pode, porque você vai se contaminar. Esse é o princípio. Não quer dizer que assim, irmão, você precisa do Senhor. Você chega para um irmão de outra religião e fala, você precisa do Senhor.
Você, irmão não, né? Que ainda não é irmão. Mas você precisa do Senhor para ser transformado. É você levando o Senhor Jesus para Ele. É você ensinando Ele. Daí ele fala, tá bom, eu vou na sua igreja, você vai lá no terreiro comigo. E aí, né? Aí a gente responde igual o rapaz responde. Aí você me quebra, né? Não tem um rapazinho aí no YouTube, acho que no YouTube que fala isso aí. Mas assim, é importante que a gente compreenda isso. A gente não defende uma religião, mas a gente vive, a gente morreu e renasceu, conforme Paulo disse, para quê? Para viver o reino de Deus nas nossas vidas. Que a gente compreenda isso, né? Eu sei que é muita informação, eu sei que não é fácil escutar alguém falando 1 hora, principalmente no meu tom de voz, mas que reflitam, né, no que a gente conversou, no que foi falado. Né? Não é a igreja presbiteriana querendo ser melhor que todo mundo, não é isso não. O que ela está defendendo ela está defendendo um posicionamento cristão, não está defendendo simplesmente um posicionamento da igreja. Outras igrejas cristãs defendem o mesmo posicionamento. Ok? Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, a Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Sabemos, Senhor, que é difícil, Senhor, muitas vezes falar da Sua verdade, muitas vezes falar da história, porque existe muita divergência, muitas coisas que às vezes não conseguimos pesquisar, Senhor, de forma total. Mas sabemos, Senhor, que o Teu Espírito quer nos ensinar e que o Teu Espírito ilumine os nossos corações e guarde, Senhor, nos nossos corações o que tem de importante, Senhor, para que o Seu povo esteja atento ao que existe por trás, ó Pai Santo, de palavras bonitas, ó Pai. Dá-nos, Senhor, sabedoria e discernimento, Senhor, para entender o que é bom e o que é ruim. E dá-nos um coração para ensinar o povo, ensinar nossos filhos a andar nos Teus caminhos, ó Pai Santo, e a detectar o problema e o mal. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.